Tudo bem, pessoal? Hoje quero gravar um vídeo um pouco diferente aqui, dar uma recomendação da Netflix para vocês, e não só a recomendação da série em si, mas também falar um pouco sobre tudo que gira em torno dela. A série é O Gambito da Rainha. Inclusive eu achava que era o Gambito da Rainha, não sei se por causa do Gambit do X-Men eu ficava com essa pronúncia, essa ideia de que era Gambito da Rainha, mas eu vi que é Gambito, até porque haveria acento circunflexo se fosse Gambito. E o que significa essa palavra, né? O Gambito da Rainha. Gambito é como se fosse uma artimanha para você vencer. Tanto que o personagem do X-Men, o Gambit, ele era um cara também mais da artimanha, assim, de ilusão, de até trapacear, enfim. E não quer dizer exatamente trapaça, mas é uma artimanha. E esse seriado, ele revolucionou a Netflix, eu vou dizer por quê. Primeiro eu vou falar um pouco sobre o seriado. Conta a história, então, de uma jovem que se torna órfã quando era pequena, ali tem toda uma história, não vou dar spoilers aqui, e vai para um orfanato e ali ela conhece um senhor da limpeza que acaba ensinando ela a jogar xadrez, e ela de repente vira um prodígio, assim, ela tem uma inteligência pro xadrez, enxadrista que fala quem joga, né, é muito acima da média, ali começa a ganhar mesmo criança, assim, de jogadores muito experientes. E daí vai desenvolvendo, ela vai crescendo, enfim, trata de questões sobre como não havia jogadoras, né, enxadristas, mulheres, que na época, esse daí é um seriado de época ali, passa por volta dos anos 60 nos Estados Unidos, e bem na época da Guerra Fria também, daí fala muito sobre os soviéticos, que eram sempre os melhores, né, no xadrez, até hoje são reconhecidos, né, como a nação, assim, que joga xadrez, que tem essa paixão pelo jogo, enfim. E conta toda a história dela, de como é que ela vai crescendo e evoluindo no xadrez. Então é muito interessante, são 7 episódios, recomendo. Mas a parte do seriado em si, que é muito bom, eu assisti agora recentemente, terminei com a minha esposa. Eu queria falar um pouco sobre o fenômeno que esse seriado se tornou e vou explicar por quê, tá? Para você ter uma ideia do poder da Netflix hoje, eu peguei aqui uma imagem do meu amigo Arthur Igreja, que inclusive foi replicada por aí, até viralizou na internet sem dar o devido crédito, mas partiu dele, Arthur Igreja. Se você não conhece, eu recomendo que você siga ele lá no Instagram, que é muito bom o conteúdo que ele traz. E aqui, ó, ele coloca o efeito Netflix. Em 23 de outubro, aqui eu vou dar alguns dados para você ver por que tá tão falada essa série, por que ela revolucionou tanto a questão do xadrez no mundo, globalmente, tá? Em 23 de outubro entrou o Gambito da Rainha. Mais de 62 milhões de lares assistiram em todo o mundo. Imagina, essa atriz hoje está super famosa, inclusive tem outro filme que eu vi agora, Emma, que também é com ela, a atriz é muito boa, por sinal. Mas imagina, 62 milhões de lares, é muita gente, se você considerar ali que cada lar pode ser assistido pai, filho, filha, esposa, enfim. A procura por tabuleiro de xadrez aumentou 250% no eBay. Então imagino que a Amazon, Mercado Livre, lojas, enfim, começou a vender muito mais tabuleiros de xadrez, porque as pessoas que não conheciam o jogo, que nem a minha esposa, por exemplo, ela continua assim não se interessando muito, mas muitas pessoas passaram a se interessar, e você não precisa entender de xadrez para apreciar a série, tá? Quem entende com certeza vai pegar ali defesa siciliana, tem vários movimentos, o jogo é muito complexo, assim, eu confesso que eu jogo xadrez desde pequena, mas jogo assim de brincadeira, nunca peguei e nunca competi, nunca fiz nada demais. Hoje jogo com as minhas filhas, que inclusive elas se incentivaram, até a pequenininha, a Sofia de 5 anos, conseguiu jogar uma partida comigo, muito espertinha, muito legal. O xadrez, ele tem uma beleza única, assim, é um universo em 64 casas ali, né, 8 por 8. Então mexe com estratégia, inteligência, controle emocional, é muito complexo o jogo. Eu confesso que a série me ajudou a perceber um pouco mais da profundidade que existe no xadrez. Mas continuando, a busca no Google pelo termo "como jogar xadrez" atingiu o pico da década. O livro que inspira a série virou best-seller 37 anos depois do lançamento. E o número de jogadores no site chess.com, xadrez em inglês, né, aumentou 500%. Então veja o fenômeno que isso causou, e principalmente essa foi a série mais assistida da história da Netflix. Então veja que interessante
isso daí. Não é porque a série, como eu falei, é muito boa, assim, mas não é, nossa, a melhor série que eu já assisti na minha vida. Mas eu acho que por envolver a temática do xadrez, por ter sido muito bem produzida, eu acho que ela gerou todo esse efeito. E agora eu tô assistindo até The Crown, depois eu pretendo falar também, porque eu sempre admirei muito a questão da monarquia britânica, mas comecei recentemente e parece também ser uma série fantástica, e depois quando eu terminar vou trazer aqui pra vocês, mas já de antemão, assim, acho que eu já posso recomendar, porque parece ser muito boa, assim, tá ganhando muitos prêmios e tá sendo muito elogiada. Mas o Gambito da Rainha, então eu deixo essa dica aqui. Minha filha mais velha assistiu, assim, não tem nada demais, tem uma cena ou outra, assim, que talvez não fosse tão recomendado para a idade dela. Quer dizer, algumas, né, na verdade, mas nada assim também dessas séries, dessas coisas muito chocantes que às vezes a gente vê nas séries hoje em dia. E recomendo, assim, uma excelente série para você assistir com a esposa, para você assistir sozinho, enfim, se você gosta de xadrez, se você não gosta, se você gosta, acho que mais ainda, né, porque daí você vai aproveitar muito, assim, vai ver a história também. Tem a questão um pouco do feminismo também, né? De como não havia mulheres e de repente ela, no meio de todos os homens ali, que era um esporte meio que exclusivo de homens, não era... Assim, até hoje, né? Não existe uma proibição para mulheres jogarem, enfim, mas digamos que é um esporte dominado por homens. É uma história de ficção, né? É importante que se diga isso, assim. Não houve ainda uma campeã, uma enxadrista, uma campeã mundial que fosse mulher. Mas espero que surja aí, né, de repente, agora com mais mulheres se incentivem a jogar xadrez também e procurem se interessar. E eu admito também que, como eu falei, a questão é uma questão de interesse. A minha esposa não se interessa por xadrez. Vou forçar ela a se interessar, não, porque a gente precisa ter mais mulheres jogando xadrez, também não, né? Então fica aí uma abertura, acho que mais mulheres possam conhecer esse universo e se interessarem, comecem a se desenvolver, porque é uma coisa assim, parece, como eu falei, a profundidade é incrível. A mulher tinha uma pilha de livros assim desse tamanho só sobre aberturas de xadrez. O que é abertura? Os primeiros movimentos ali. Então tem a abertura, o meio do jogo e a parte final. Então, só sobre a abertura, ela tinha, assim, livros e livros e livros sobre diferentes estratégias de abertura. Então, é muito legal que você pode também acompanhar as grandes partidas. Teve aquela partida do Kasparov contra o Deep Blue da IBM, assim, fizeram um supercomputador para jogar contra ele. Também, se não me engano, foi nos anos 2000. E, se eu não me engano, ele conseguiu empatar com um computador e perdeu a outra. Foram 2 partidas, se eu não estiver enganado. Porque eu não pesquisei porque eu só lembrei disso agora. Mas inclusive o Deep Blue, esse computador, ele era capaz de realizar não sei quantos milhões de cálculos e possibilidades por segundo. Então você veja, né, o limite assim de até onde o cérebro humano consegue competir com uma máquina em um esporte como esse. Até existe o termo esporte, né? Eu falei jogo, tudo, mas enfim, o xadrez. E se você não conhece, convido você a conhecer esse jogo porque é muito legal. A parte de estratégia é fácil de aprender. Às vezes as pessoas acham que é difícil, não, nunca vou aprender isso porque é muito complexo. Claro, é complexo a partir do momento que você evolui, mas para você começar a aprender ali, entender a mecânica do jogo e começar a jogar, é simples, é bem simples. Então fica esse convite, uma boa atividade para você fazer com a família, você que de repente está aí em quarentena, não está podendo sair muito, precisa de mais atividades, até para tirar as crianças também um pouco do tablet, do celular, das telas, né? Uma atividade interessante ali 3D, do mundo real, palpável, tangível, para você passar momentos legais com a sua família, com as suas crianças, e fica então essa recomendação. Daí me contem, vocês que me acompanham aí, se vocês gostam também que eu aporto, porque normalmente eu falo o quê? Eu falo sobre desenvolvimento pessoal, metas, objetivos de vida, foco, hábitos, autoconhecimento, temas assim, espiritualidade. Falo também da parte business, né? Marketing, negócios, como encantar o cliente, apresentação, palestra, site, branding, um monte de coisas, mas eu gosto bastante também de falar assim sobre cultura. Inclusive, algumas pessoas que me conhecem melhor sabem que eu sou um gamer veterado, assim, eu gosto muito de jogar jogos de computador, de videogame, até pretendo fazer uma série falando sobre o Assassin's Creed, que é um jogo que eu gosto bastante, até porque ele trata de uma questão histórica. Então o Assassin's Creed, depois eu vou fazer um vídeo separado, mas ele tem o jogo que se passa lá no Egito
Egito Antigo, com as pirâmides, na Grécia, nos Vikings ali, na invasão dos Vikings sobre a Inglaterra, tem também na Revolução Francesa, tem na descoberta da América. Então são vários episódios históricos que a gente pode vivenciar ali através do jogo e é muito legal. E eu queria saber se vocês gostam também desse tipo de conteúdo, para eu poder também compartilhar essa parte mais cultural, assim, que eu acho bacana, né, a gente ter esse conhecimento e poder, assim, trocar essas ideias aqui no canal, tá bom? Então fica aí a dica, o Gambito da Rainha na Netflix. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal no YouTube e, se quiser conhecer mais sobre mim e sobre o meu trabalho, acesse paulomachado.com. Um grande abraço e até a próxima!